Olá, tudo bem? Aqui é a Jennifer do canal Gringa na Gringa e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho da minha experiência ao realizar uma cirurgia de redução de estômago, que é a bariátrica, na Turquia. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu cheguei até esse hospital, por que eu decidi esse hospital, por que não no Brasil, quais foram os meus motivos, quais foram as minhas razões em fazer a cirurgia em si, por que que eu decidi tomar esse passo. Eu fiz uma seleção de algumas perguntas para que eu pudesse ir respondendo conforme vai surgindo as coisas na minha cabeça e se pode ser que às vezes eu fale algo mais além das perguntas para ficar bem completinho. Inicialmente, eu vou falar sobre a minha experiência, como eu cheguei até o hospital e no hospital em si, até a volta para Londres. Primeiramente, por que eu optei em fazer a cirurgia redução de estômago? Eu, mais ou menos há uns 15 anos, tenho 33, 15 anos, 18, é mais ou menos isso, eu já estava acima do peso e eu sempre lutei contra a balança, sempre. Eu fui chegando aos 56 quilos, 60, 65, 77 e por aí foi indo. Mas eu também sempre pratiquei esportes. Praticava futebol, praticava vôlei. Por exemplo, teve uma época em que eu trabalhei num call center em Goiânia. Eu iniciava o meu expediente às 6 da manhã e terminava meio-dia e 20. E chegava em casa mais ou menos 1 e pouco da tarde, tinha a minha refeição, tirava um cochilo de um cochilo e mais ou menos 3 horas da tarde, todos os dias, todo santo dia eu ia para próxima ao colégio em que eu estudei e trabalhei para jogar vôlei. 3 horas da tarde a gente terminava mais ou menos 7 da noite, todos os dias. Só terminava 7 porque já estava escuro e não conseguia mais seguir visualizando bem em relação ao jogo. E mesmo assim não perdia, eu conseguia até manter um certo peso, mas todos os dias, assim, conforme o tempo foi passando, sempre ganhava um quilinho a mais. Aí eu vim pra Londres em 2014, em dezembro de 2014. E o que acontece? Londres, talvez seja até em outros países, mas assim, países que você vai pra trabalhar, que você vai pra fazer dinheiro, você tem na sua cabeça que tempo é dinheiro. Que você tempo que você tiver disponível, você vai trabalhar. Porque já aconteceu, por exemplo, de eu sair de casa umas 9, 8, 9 da manhã pra trabalhar e chegar em casa 1 hora da manhã de volta. Então, nessa situação que você chega tão cansado, você muitas vezes não tem aquela vontade de fazer tipo uma marmita pra semana inteira, ou às vezes cozinhar, ou às vezes fazer uma simples salada, mesmo que seja simples, você não tem essa vontade. Aí, pra ficar mais fácil, pra ficar menos corrido, o que você faz? Vai no restaurante do fast food próximo ao trabalho e compra aquilo que naquele momento que pode ser um pouco mais rápido e mais prático e mais barato, né? Aí conforme foi o tempo passando, você vai aumentando os quilos, vai aumentando e você chega nos 3 dígitos. Só que comigo aconteceu de chegar a 103 quilos na pandemia. Eu já estava bem acima do peso, eu tenho 1,60 m de altura, porém na pandemia ganhei uns 4 quilos. Eu entrei em desespero, porque enquanto você não chega nos 3 dígitos, às vezes você tá meio assim, ok, mesmo sabendo que em algumas situações, tipo em relação à saúde, é referente ao excesso de peso que você tem. Por exemplo, alguns anos atrás eu fiz alguns exames que eu sempre fazia um check-up e um deles deu pré-diabetes. E eu sei que diabetes é uma situação um pouquinho complicada, se não for bem tratada, tem pessoas que morrem de diabetes, tem pessoas que amputam pernas, braços e tudo mais, ficam cegos. Já aconteceu algumas pessoas perderem a visão por conta da diabetes, entre outras consequências que podem acontecer. Então, na época, eu cortei tudo quanto é açúcar e tudo mais e resolveu. Também tem a questão do alto colesterol. Acontece que você fica cansado, fica muito mais cansado, vai tendo mais fadiga, você não consegue correr com mais frequência, porque outra coisa, assim, que não vamos dizer nem normal, né, mas
É meio que normal aqui em Londres, ou até Brasil, qualquer país, você correr o tempo inteiro. Tipo assim, correr pra poder pegar um ônibus, pegar o metrô, correr pra não perder o horário. Por exemplo, eu moro praticamente em frente à estação de Overground. Overground é uma que o metrô ele passa por cima da terra. No Overground Overground. Eu, por exemplo, eu vejo assim, tô lá embaixo já, eu moro no 9º andar, desço do prédio, tô lá embaixo. Aí, antes mesmo de atravessar a rua pra ir pra estação, eu vejo que o trem tá vindo. Aí eu saio correndo pra poder não perder, porque se você perder aquele, às vezes o próximo é 10 minutos. Então, pra não perder, você corre. Mas tem muita escada pra subir. Aí você já fica sem fôlego. Muitas vezes você perde trem, você perde horário por conta disso. Então, aqui nessa estação próxima à minha casa, por exemplo, tem elevador. Você tem a opção de pegar o elevador. Mais ou menos na pandemia, eu já optei por pegar o elevador, que era menos cansativo. Então, eu já percebi a partir dali que a situação tava um pouquinho complicada pra mim. Aí eu comecei a olhar essa questão da cirurgia, porque eu vinha lutando contra a balança há muito tempo. Eu já tomei remédio, tomei chá detox, já fiz dieta, jejum intermitente, entre outras coisas. Porém, o meu metabolismo ele é muito lento. Tanto é que eu comecei a academia há pouco tempo atrás e tem uma máquina lá que ele verifica a idade metabólica do seu corpo. Eu tenho 33 anos, meu metabolismo estava para uma idade de 46 anos. Então ele estava muito lento em relação ao que deveria ser, entende? Aí eu pesquisando um pouco sobre a cirurgia, aconteceu de uma afilhada da minha mãe, ela postar um pouco o resultado dela em relação à cirurgia que ela havia feito, e a gente não sabia. Aí eu resolvi conversar um pouquinho com ela para saber como é que foi, o que ela achou, as experiências dela, se ela recomendou ou não. Aí ela na época tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses que ela tinha feito a cirurgia. Ela falou assim, ó, vou ser bem sincera, eu só me arrependo de não ter feito antes. Porque acho que na época ela tinha perdido 6 quilos, tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos, que ela havia feito a cirurgia. E ela tinha perdido acho 60 quilos, ela chegou a estar com 134. E ela tinha muita gordura no quadril, por exemplo. Dela era muito evidente no quadril. E ela ficou muito magra, assim, pelas fotos que ela postava. Aí hoje acho que ela chegou a 63 quilos. E o que acontece? Eu achei interessante, eu gostei do que ela falou. Ela falou o nome do hospital que ela tinha feito. E eu entrei em contato com esse hospital, perguntando como faria para ser, se eu quisesse fazer essa cirurgia. Quanto seria, porque eu não tenho plano de saúde no Brasil, então teria que ser uma forma particular. E na época, o pessoal entrou em contato comigo, eles me falaram um valor, 3 valores. O mais barato era 18 mil reais, que é a cirurgia que ela, acho que era a sleeve. A mais barata era 18 mil reais. Porém, era somente a cirurgia, assim, não incluía, por exemplo, os medicamentos, não incluía os exames, não incluía as meias, não incluía nada. Apenas a cirurgia, assim, com anestesista, tudo relacionado à cirurgia em si. Ok, mas o restante não. E como eu não sou da cidade dela, que ela vive em São Paulo, pra mim ainda teria a questão da passagem de Londres para São Paulo e pagar uma pessoa para cuidar de mim, porque ela era a única pessoa que eu conheço ali, da família dela, e eu não conhecia mais ninguém. E também teria que pagar às vezes uma enfermeira para poder cuidar nesse período de recuperação que você tem. Tá, e se fosse analisar mais ou menos, fazer tudo na ponta do lápis, talvez aquele valor ele passaria para 25 mil ou até mesmo 30, dependendo do profissional que você fosse escolher para poder fazer o processo de recuperação. Passou um outro período, eu vi um post de uma outra pessoa que eu conheci aqui em Londres, e ela falando que ela estava muito feliz, que ela tinha 3 meses de cirurgia, que ela tinha perdido acho que 20 quilos mais ou menos. Nessa postagem uma pessoa comentou e falou assim, eu vi seu nome lá e tudo mais, eu fiquei muito feliz em saber que você tinha feito a cirurgia. Aí ela respondeu pra moça, falou assim, sim, eu fiz no hospital que você trabalha. Então eu entrei em contato com essa moça que trabalha nesse hospital e ela me passou todas as informações referente aos processos de cirurgia e todas as técnicas, que era a sleeve, bypass e a mini bypass. E os valores referentes às mesmas e o que era incluído. Então, esse hospital é na Turquia, é o Irmet Hospital, e o valor que ela me passou, eu vou falar mais especificado pelo que eu escolhi,
foi, na época, 2.600 libras e mais 50 libras referente às injeções, que foram 10 injeções que eu trouxe pra casa pra poder tomar, e tomei 5 no hospital. E, não, aliás, 4 no hospital. E 45 libras para o exame do Covid, que na época estava sendo obrigatório a ter esse exame. Eu fiz a cirurgia no dia 22 de julho do ano passado, de 2020. Aí, o que acontece? Eu conversei com ela, ela falou assim, ó, tem essa técnica X, que é, no caso, a sleeve, mas todas as técnicas, todos os valores, esse valor que você tá recebendo, ele é incluído todos os exames, as meias, as injeções, é incluído a hospedagem, a alimentação, a hospedagem também para um acompanhante e a alimentação para o acompanhante. Então, assim, eu achei assim, fazendo a comparação de preço, dava mais ou menos 17, 18 mil reais se fizesse a conversão de libras para reais, aquele valor que ela tinha me falado. Então, ali eu já vi que era muito mais barato para mim optar por esse hospital por conta dessa diferença de preço. Porém, ela falou assim, não, vou te colocar num grupo que a gente tem. E nesse grupo tem moças que já fizeram a cirurgia e tem moças que ainda vão fazer a cirurgia. Lá, para quem já fez a cirurgia, tem a oportunidade de mostrar os seus resultados. E para quem ainda não fez a cirurgia, tem a oportunidade de perguntar qualquer dúvida que tiver. Aí me colocou nesse grupo, as meninas mostravam os resultados, coisas que elas iam passando no dia a dia. Outras perguntavam como estava sendo em relação à dieta líquida, como que estava em relação à dieta pastosa e por aí vai. Eu já tinha decidido fazer a cirurgia, conversei com meu marido e ele resolveu pagar a cirurgia para mim. Eu só tava na dúvida em relação ao tempo de ir, porque meu marido falou assim, eu posso ir com você, se você quiser, em setembro. Aqui já tava quase, setembro quase acabando já o verão. Isso a gente conversando em junho. Aí eu falei assim, olha, eu não gostaria de esperar tanto tempo. Eu gostaria de ir antes. Aí tava nessa questão de dificuldade em relação de ter uma pessoa para acompanhar. Porém, uma das meninas desse grupo, ela postou que ela tava indo sozinha, mostrando um pouquinho dos dias dela. E na volta, como foi tudo tranquilo para ela e tudo mais. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou sozinha. Então eu decidi ir sozinha. Pra ir foi super de boa. Um outro detalhe, que esse valor que eu paguei de 2.600 libras, ele inclui também um motorista que te busca no aeroporto e te leva depois de volta, fazendo seu check-in, a solicitação de apoio, porque você acabou de fazer uma cirurgia. E quando eu falei com ela, eu falei assim, não, vou fazer a cirurgia, o que eu preciso de fazer nesse momento? Ok, você precisa de preencher esse formulário, passar algumas perguntas e respostas, eu vou entrar em contato com você e eu vou te fazer uma pergunta em relação à sua saúde, coisas do seu dia a dia, coisas que geralmente uma pessoa de fato preenche pro médico saber um pouquinho de você, para saber se ele vai te indicar ou não uma dieta antes mesmo da cirurgia. E você precisa de pagar 300 libras para poder segurar um dia para você do hospital e tem todas essas datas disponíveis. Você escolhe qual é o dia que é melhor para você e compra sua passagem e de volta para poder vir fazer a cirurgia. E ao chegar na imigração, você mostra o seu processo da cirurgia e eles liberam você entrar na Turquia sem problemas. Tá, ela recomendou uma moça que trabalha com a agência que comprei com essa moça a passagem. Como eu comprei para julho, mesmo com a pandemia, ainda julho foi considerado um período de turismo e sendo assim a passagem fica um pouco mais cara. Então eu paguei 345 libras na passagem e de volta direito a uma mala de 23 quilos, uma de 10 e a alimentação no voo, porque foi um voo de 4 horas. Aí o pessoal me buscou no aeroporto, foi o motorista que teve eu, mais duas moças e o marido de uma delas. E fomos direto pro hospital. Chegar no hospital foi tudo tranquilo, fiz o check-in e já segui fazer todos os exames necessários para saber se estava tudo ok para de fato fazer a cirurgia. Fiz todos os exames, fiquei num quarto onde tinha 2 camas, porém ficou apenas eu. Levei meu computador, levei meu celular, levei livro para poder passar um tempo, porque eu sabia que, querendo ou não, eu ficarei ali
do dia 21 até o dia 26 e eu precisava de alguma coisa pra passar o tempo. Porque a maior parte do tempo, assim, pelo menos uns 2 primeiros dias, você fica deitada. Ok, me chamaram mais ou menos no dia 22, 8 horas da manhã pra fazer a cirurgia. Eu acho que eu acordei... Agora eu fico na dúvida se foi 8, se foi 10, mas eu sei que acordei 11 não, 1 da tarde, pra poder, assim, o pessoal me acordando, Jennifer, tipo, porque acho que por mim eu dormia mais um pouco ainda, tá? Devia estar muito tranquilo. Aí me acordando e já acordei com dor. Eu acordei com dor porque eu queria fazer xixi. E eu quero fazer xixi. Eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. E não foi, viu? Eu falei assim, ai, tá doendo, eu preciso fazer xixi. Aí tá, eles vieram aquela comadre pra tentar colocar embaixo de mim pra eu fazer xixi. Mas quando ela sentava me levantar, eu sentia dor. Eu falava, tá doendo, tipo... I'm in pain. Aí elas colocaram a fralda e eu aproveitei, me o tanto que podia. Na hora que eu não aguentei mais, falei assim, ó, troca que eu quero fazer mais xixi, acho que você não vai aguentar mais não. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, preciso trocar porque eu quero fazer xixi de novo. Ela, não, agora você vai no banheiro. Eu falei, pronto, agora fodeu. Elas me ajudaram a levantar pra ir pro banheiro, foram 2 meninas, 2 enfermeiras, e me ajudaram. Na hora que foi pra sentar no vaso, eu, ai, tá doendo. Maior dificuldade pra poder sentar e conseguir. Fiz o xixi e voltei. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, elas já queriam mais que eu caminhasse a cada 2 horas, pelo menos 10 minutos. Inicialmente, no segundo dia, dentro do quarto. Aí no terceiro dia, já tinha que caminhar no corredor pra elas verem que a gente tava caminhando. Aí fazia tipo umas 10 minutinhos de caminhada no corredor e voltava pelo mesmo período de a cada 2 horas. Pra ajudar a aliviar os gases que tem dentro de você por conta dessa questão da cirurgia e tudo mais. E pra aliviando isso, você se sentindo mais confortável, porque o gás te deixa extremamente desconfortável. Nesse período eu fui alimentada, acho que mais ou menos até um dia antes de fato de sair do hospital. Eu fui alimentada pela aveia. Então tava super tranquilo, tava perdendo peso. Acho que do dia da cirurgia até o dia que eu saí eu perdi 6 quilos. Sei que um dia antes da cirurgia, da cirurgia não, um dia antes de sair do hospital, eles já falaram assim, não, agora você vai se alimentar pelo caldo, que é o caldo a parte líquida mesmo, que a gente geralmente faz em casa, que eles tinham caldo, era só... vamos falar caldo de frango, mas não é aquele caldo de frango que a gente conhece, não. Vamos supor, você faz o frango e pega a água do frango, entendeu? Aquela água que solta. Aí era esse alimento que ela tava dando pra nós. Horrível. Gente, foi muito ruim. Mas era o que tinha. E eu sou chata pra comida. Aí tinha a opção também do lambe, que aí eu falei assim, não, deixa eu experimentar, porque vai que é melhor que esse frango. Pior ainda, gente. Nossa senhora, porque eles não comem carne de vaca, né? Então foi o lambe. Foi muito ruim. Aí eles me deram o whey protein, o shake, né? Pra poder você sentir um pouquinho mais energizada. Vinham com suco de maçã, de abacaxi, os sucos que eles tinham. E eu ia tomando isso, e água, suco, o caldo, conforme for indo. Por exemplo, se eu precisasse ir no banheiro, eu precisava chamar elas pra aqui, para elas me ajudassem a levantar, para poder ir no banheiro, para tirar o catéter, que às vezes estava entrando o alimento, para poder aí sim liberar para ir no banheiro, porque o catéter lá, ele não é daquele que você pega, vai arrastando com você. Ela tirava, você ia no banheiro, voltava, colocava e você continuava lá descansando, dormindo, se fosse o horário. Já aconteceu, por exemplo, lá de madrugada, eles irem lá arrumar o catéter porque tava vazando e eu dormindo, eu nem percebi. O chão tava todo molhado porque a glicose que tava sendo pra me alimentar começou a vazar e eu nem tchum. Aconteceu um momento também, por exemplo, durante a madrugada, eu precisava que eles tirassem pra me poder ir no banheiro, que eu tava muito apertada, eu queria muito ir no banheiro. Eu chamava e ninguém vinha. Aí, quando finalmente veio, porque eu até entendo que elas tinham outras pessoas pra atender, mas quando finalmente veio, aí falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Aí ela falou assim, não, só um momento, porque tinha que buscar a luva.
Só que eu tava já esperando há tanto tempo que eu não tava aguentando. Porque eu já tava chamando e não tava vindo. Eu mesma tirei. E no que eu tirei, o sangue só foi vazando. Eu fui segurando o sangue, foi vazando assim. Fui fazer xixi e ela falou assim, por que você não esperou? Eu falei, gente, eu tava muito apertada. Eu tava chamando vocês há meia hora. E eu não aguentei, eu precisava de vir fazer xixi. Aí, mas umas situações assim que foi até um pontinho, vamos dizer, de se pensar. Porém, o atendimento todo, no geral, foi muito bom. Então, acaba que a gente passava por cima. E teve uma situação, um efeito colateral, porque eu fiz cirurgia, acabou que afetou muito o organismo em relação aos períodos menstruais. Eu tenho implante, o chip, desde 2015. A primeira vez que eu coloquei foi em 2015 e troquei em 2018, que ele é a cada 3 anos. Esse chip fazia com que eu não tivesse períodos menstruais, então eu não tinha. Só que como a cirurgia é algo bem invasivo, ele mexe com todo o seu sistema, mexe com todo o seu organismo e fez com que eu tivesse. Então, enquanto eu tava lá no hospital ainda, eu tive. Tanto é que eu achei que eles tinham quebrado o meu implante. E eu falei assim, vocês quebrou meu implante, porque tem uma hora que a moça, acho que ela foi tirar o sangue, ela apertou bastante. Na verdade, ela foi verificar a pressão, colocou o trem aqui, ficou apertando. E eu peguei no meu implante, eu falei assim, que ele tava mole, tipo assim, parecendo que tinha quebrado. Aí eu falei assim, eu acho que vocês quebraram o meu implante. Ainda falei desse jeito. E eu tô naqueles dias, eu preciso de algum absorvente, porque eu não tinha ali. Como eu não tinha nada disso há 3 anos, então, eu falei assim, 4 anos mais ou menos, eu falei assim, não, alguma coisa precisa ser feita. Lá no Ferrizão falou assim, porque falou assim, a gente vai chamar a ginecologista. Só que a ginecologista, o horário que elas vieram, que eu falei pra elas, ela já tinha ido embora. E eu ia embora no mesmo dia. Aí eles me deram alguns absorventes pra poder ir embora. Quando eu cheguei em Londres, eu conversei com a médica. Eles falaram assim, não, isso é normal, seu implante não tá quebrado. E como você fez uma cirurgia, algo bem invasivo, mexe com todo o seu sistema. É uma forma do seu organismo te proteger de qualquer problema. Aí finalizou, fez todo o processo da cirurgia, deu tudo certo. Eu fui fazer o check-out. O motorista veio, buscar a gente. As mesmas pessoas que vieram comigo, eles foram comigo. E o motorista, ele levou a gente até o aeroporto, fez o nosso check-in, pediu o suporte para poder levar a gente até o portão de embarque. Foram os carrinhos, né? O pessoal veio dirigindo um carrinho, levou a gente até o portão de embarque. E no avião, por você ter solicitado esse suporte, eu fiquei numa fileira sozinha. E a moça, uma das moças que tava comigo, que veio comigo, ficou na de trás sozinha. Ou seja, era uma fileira com 4 bancos, aquela do meio. Eu fiquei numa sozinha e ela ficou na outra sozinha. De uma forma assim, pra ninguém te esbarrar em você, porque você fez cirurgia, qualquer coisa esbarra ou cai em cima de você, isso pode ser extremamente perigoso. Foi mais ou menos dessa forma que aconteceu, a gente teve todo o apoio quando chegou no aeroporto de Hilton. Eu esperei pelo carrinho, aí nesse carrinho foram mais pessoas junto comigo. Aí fizemos, na época, o preenchimento daquele locate form, que quem tava entrando na Inglaterra precisava de preencher isso por questão do Covid. No final, tudo certo, assim, pedi pro cara pegar a mala pra mim, ele pegou a mala pra mim. E aí, a partir do momento, eu fui empurrando a mala até sair e encontrar meu esposo lá do lado de fora me aguardando. E só nesse momento que eu pude tomar o caldo que ele trouxe, que minha mãe tinha feito pra mim. Um caldo mais saboroso do que estava tendo lá no hospital. Então, assim, a minha experiência em relação à cirurgia na Turquia, ela foi muito boa. Eu não tenho o que reclamar em relação de como foi tratada, de todos os procedimentos, a cirurgia. O médico cirurgião, ele vinha todos os dias verificar se estava tudo bem, verificar cicatrizes, verificar se tinha alguma adversidade. Todos os dias de manhã, mais ou menos 8 horas da manhã, ele vinha juntamente com a nutricionista, dando-nos alguns conselhos, algumas recomendações.
E no mais é isso. Aí nos próximos vídeos eu quero fazer com vocês explicando um pouquinho mais da minha experiência, onde a partir do momento que eu chego em casa. Passei por algumas situações, coisas que talvez outras pessoas não tenham passado, mas outras pessoas passaram que podem se identificar com aquilo que aconteceu comigo. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no meu Instagram, @JenniferTomé, e poder fazer suas perguntas, se você tem interesse em fazer a cirurgia, se tem algum medo, alguma coisa que te bloqueie, você pode perguntar, qualquer coisa assim, às vezes para ter certeza se é isso ou não que você quer. Aí eu vou lá tirar sua dúvida, se você tiver alguma, mas eu posso dizer nesse momento, que assim como a afilhada da minha mãe falou pra mim, eu falo a mesma coisa, você arrependo de não ter feito antes, ok? Porque, querendo ou não, te ajuda muito. Eu perdi 30 quilos, vai fazer 1 ano a cirurgia no mês que vem. Eu poderia talvez ter perdido mais. Eu parei de perder os quilos mais ou menos há uns 2 meses. Por quê? Lerdeza também, vamos dizer assim. Conversando com a nutricionista dietitian aqui na Inglaterra, falou assim: Jennifer, não se preocupe em relação a perder peso muito rápido, porque quanto mais rápido você perder peso, mais risco de ter pele flácida você vai ter. Então você não tá com a pele flácida, então o que ajuda talvez você não precisar de algumas cirurgias reparadoras no futuro. Eu vou querer fazer uma cirurgia sim, mas assim, por opção minha, porque conforme é um pouquinho mais lento a perda de peso, as chances são menores de ter a pele flácida. Não quer dizer que não vai ter, mas são maiores as chances de não ter. Tem outras pessoas que perdem muito peso muito rápido, tem essa questão de fato precisar de fazer a reparadora. Casos e casos, vai depender muito da pele da pessoa, vai depender muito do histórico dela, até mesmo antes mesmo de ganhar tanto peso. E é isso, gente. No mais, eu quero desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, que tenham uma excelente semana. E se de fato precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato e perguntar, que eu estarei lá para poder responder, tá ok? Até mais!